Fala pessoal, sou Murilo Santana e esse aqui é o segundo vídeo do nosso canal. Inclusive esse vídeo aqui é a continuação do vídeo passado. No vídeo passado eu comecei uma série falando 4 dicas que eu te indicaria, se eu fosse você eu faria. Assiste o vídeo passado para você entender. 4 principais atitudes, hábitos para você que quer prosperar em todas as áreas da sua vida. Voltando aqui, para você que não sabe, sua vida é dividida em 12 áreas. Prosperidade, no sentido que eu diga para crescer nas 12. É você crescer sem parar. Se você quer entender mais sobre o que eu falei, que não vou falar nesse vídeo, que é a continuação, assiste outra aula, tá ok? Na aula passada eu falei sobre a atitude de amar e se sentir amado. Para você que está assistindo esse aqui e não assistiu outro, eu vou dar um resumo bem rápido. Quando você ama e se sente amado, você se torna muito mais leve. Você libera perdão. Sabe essas pessoas que você carrega dentro do peito? Deixa eu te falar aqui. Deus não fez pessoas para você carregar no colo, para você carregar no peito, entendeu? Ele não fez as pessoas com alça de mochila para você carregar nas costas. Tudo que você tem hoje, que não nasceu com você, não é seu, inclusive essas pessoas que você carrega, tá ok? Libere perdão, ame e se sinta amado. Outro foi fazer tarefas. Não te expliquei nada sobre escola, tá bom? Você que vai lá assistir, pode ir tranquilo que eu não vou te explicar nada que é chato, tá bom? Você aprende muito mais praticando. Vai lá, eu fiquei de explicar nessa outra aula aqui os 2 outros hábitos que eu não lhe ensinei, que foram fazer perguntas e fazer network. Talvez você nem saiba o que é network. Murilo, fazer perguntas. Que papo é esse que para prosperar eu tenho que fazer pergunta? Cara, esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais cabuloso que você vai ver na sua vida. Vai ver um vídeo que pode te transformar, cara. Esse vídeo é um vídeo top. Por quê? Porque eu vou falar sobre fazer perguntas, também sobre network, tá bom? Que já eu te explico o que é se você não sabe o que é. Fazer perguntas. Por que que eu devo fazer perguntas? Seguinte, você precisa controlar sua boca. Lá em Provérbios 17, tem um versículo que fala bem assim: quando o tolo fecha a boca, ele se passa por sábio. Você quer estar em qual parte da moeda? Na parte que você é tolo, bobão, que você abre a boca e as pessoas têm certeza que você é tolo, você fala tudo que não precisa, você fala mais do que deveria, ou você quer estar na outra parte da moeda, a parte de fazer perguntas, a parte sábia, a parte de você ter sabedoria para as coisas. Seguinte, para de ficar afirmando coisas, para de ficar julgando. Quando você julga de um jeito, você é julgado desse mesmo jeito que você julgou. Para de dar afirmações. Por que tem que parar de dar afirmações? Porque senão você vai lá, você não sabe de tudo, tá? Ninguém sabe de tudo. Você vai lá dar uma afirmação, o outro vem e te prova que você está errado, aí você quebra a cara, aí você tem que pedir desculpa, aí você tem que voltar atrás, passar um mico. Cara, só fica quieto, só lança uma pergunta. Eu vou te ensinar como que lança uma pergunta. Por que pergunta é importante? Não sei se você sabe, mas perguntas movem o mundo. As pessoas elas têm geralmente a necessidade não, o hábito feio de falar tudo sobre a vida dela. Elas geralmente têm o hábito de falar tudo sobre a vida dela. E geralmente essas pessoas que falam tudo sobre a vida dela, falam demais, são prolixas. Prolixa é aquela pessoa que fica enrolando, aquele cara que vai dando conversa do migué. E as pessoas geralmente têm necessidade de aprovação. E isso é muito ruim, é um bloqueio mental muito ruim. Então tá, já aprendemos aqui que você não deve falar tudo que tem para falar. Você não deve falar a mais. Por quê? Para você não se passar por tolo. Como, Murilo, que eu faço perguntas? Perguntas, você tem que entender que é um jogo entre você e outra pessoa na conversa de transferir pressão. Perguntas, a arte de fazer perguntas é a arte de transferir pressão. Sabe quando você está numa conversa e ela se torna desagradável porque parece que a pessoa sabe tudo sobre você, mas você não sabe nada sobre a pessoa? Não é ruim? Você não fica assim subconscientemente com medo? Então, isso é muito ruim. E a partir de agora você vai ser a outra parte da conversa, a parte que você sabe muito sobre a pessoa e a pessoa sabe pouco de você. Por quê? Porque a partir de agora você vai parar de falar tudo que deve, você tem que se tornar sábio. Todo tolo fala mais do que deve. Arte de fazer perguntas, arte de transferir pressão. Quando eu te lanço uma pergunta, você que é tolo, você me raja de respostas. Eu te transfiro pressão, você cai na pressão, você me devolve com um monte de respostas. O combustível da pergunta são as respostas. Você nunca tem que estar conversando com alguém
pensando, poxa, ele vai terminar de falar aqui, qual que é a próxima pergunta que eu vou lançar para ele, uma pergunta boa, uma pergunta inteligente. Não, para disso. Haja naturalmente. Quando você força o seu consciente a tentar algo, está mais propício a esquecer. Igualmente, quando você está fazendo um exame, uma prova, um teste, você tenta lembrar de tudo, você sabia tudo, cara, mas você forçou seu cérebro, você esqueceu. É a mesma coisa, age naturalmente, saiba fazer perguntas. A pessoa boba vai te rajar, ela vai cair na sua pressão e ela vai te rajar com um monte de respostas. Nessa resposta, você faz a sua pergunta. Como que eu faço perguntas, Murilo? Existem dois tipos de perguntas, a pergunta aberta e a pergunta fechada. Como que é a pergunta fechada? Pergunta fechada é aquela pergunta que só dá para responder com sim ou com não. Já que a pergunta é o combustível já que o combustível da pergunta é a resposta, se você faz uma pergunta que dá para responder com sim ou com não, a pessoa fala assim, você chega assim na pessoa, seu dia foi bom? Sim. Acabou. Você não soube fazer uma pergunta aberta. O que são perguntas abertas, Murilo? Perguntas abertas, como você deve estar pensando, são perguntas que não dá para responder com sim ou com não. Fala assim, como foi seu dia? Um exemplo. Ah, foi bem. Foi bem? Me cita 3 coisas que no seu dia que você gostou. Ah, foi assim, assado. Você já tem 3 opções. Ela te falou 3 coisas. Você escolhe uma dessas 3 e lança outra pergunta. Como que eu faço uma pergunta? Como que eu começo uma pergunta? Uma pergunta top. A pergunta mais incrível que possa ter. É a pergunta top. Top no português significa topo. Pergunta topo. A primeira pergunta que vir na sua cabeça. Pergunta aberta, pelo amor de Deus. Primeira pergunta que vir, lança. Ah, mas é pergunta boba, é pergunta idiota. Deixa eu te falar, não existe pergunta idiota. Perguntas não mostram o nível de idiotice da pessoa. Perguntas mostram o nível de maturidade. Perguntas mostram o nível de maturidade, não de idiotice. Ah, mas é algo óbvio. Poxa, se fosse óbvio, eu não estaria perguntando. Então não é algo idiota. Entendeu? Não tem a pergunta. Lança a primeira pergunta. Você arranjou a primeira pergunta, a pessoa vai te arranjar com um monte de informação e você tem mais um leque de perguntas. Quando você faz uma pergunta, é como se fosse um jantar. É como eu disse, é transferir pressão. Tá eu e você aqui num jantar, bem romântico. Tá eu e você aqui num jantar, a gente termina de jantar, chega a conta. A conta é a pressão. A conta chegou para mim, só que eu não quero pagar, eu quero que você pague. Eu vou lá com a pergunta e transfiro a pressão para você. Eu transfiro a conta para pagar para você. Você que é bobo, você vai cair e vai me rajar com um monte de respostas. Você vai falar mais do que deve. Você vai pagar toda a conta. Quando eu te transfiro uma pergunta, você me devolve com crédito. Eu amo fazer perguntas. Perguntas é a mesma coisa que aqui, ó. Toma aqui. Me devolve com crédito. Eu lanço uma pergunta, a pessoa me devolve o crédito no meu cartão. Lanço uma pergunta, a pessoa devolve o crédito no meu cartão. Ela me dá um monte de crédito. Eu sei um monte de coisa da vida dela, ela não sabe nada sobre mim. Por quê? Porque eu não sou tolo pra ficar abrindo a boca falando coisas que não deve. Murilo, então como que 2 sábios conversam? Já que não dá pra responder assim tudo que deve? Muito simples. Um sábio faz uma pergunta, o outro dá meia resposta com uma pergunta, o outro dá meia resposta com outra pergunta e assim vai. Entendeu? Começa com a pergunta topo, faz o seguinte, testa com aquele cara, com aquela pessoa que te bota pressão, toda vez. Aquela pessoa que te bota pressão, começa a fazer perguntas com ela. Quando você faz perguntas, você recebe muitas respostas. Às vezes você descobre coisas que você nem sabe. Primeiro de tudo, pergunte-se, faça perguntas a si mesmo. A si mesmo. Se conheça primeiro. Domine primeiro você para querer dominar o mundo. Segundo, faça perguntas para Deus. Isso mesmo, faça perguntas para Deus. Deus não é um cara chato, faz perguntas para Ele. Mas lembre-se, não é toda vez que Ele vai te responder, tá bom? E, em terceiro lugar, faça pergunta para as pessoas de fora. Faça pergunta para os outros. Outra coisa, você tem que saber fazer pergunta com elegância. Você tem que fazer pergunta com elegância. Se não, lança um sorriso na hora da pergunta. Lança algo que você parece que não está falando tão sério assim. Lança uma risada na hora da pergunta. Para quê? Para você ter classe na pergunta. Porque senão você vai parecer arrogantezinho. Isso não é legal. Entendeu? Beleza. Te ensinei aqui a arte de fazer perguntas. Teste com pessoas, fazer perguntas.
Fazer perguntas é transferir pressão. É muito bom quando você está do lado da moeda que transfere pressão e não recebe pressão, tá bom? Controla essa língua. Para de conversar, ó, os dentes, olha tanto que meus dentes é bonito, ó. Sorri com eles. Para de ficar falando. Te ensinei como amar e se sentir amado no vídeo anterior. No vídeo anterior te ensinei como fazer tarefas. Nesse estou te ensinando como fazer perguntas. Faça perguntas, perguntas movem o mundo. Imagina se não existissem perguntas, nada aconteceria. Fazer perguntas e fazer network. O que é network, Murilo? Eu não sei o que é network, tudo bem, ninguém está sabendo. Network é bem resumido isso aqui, não tem muito o que falar sobre isso aqui. É basicamente sua rede de contatos. Network, bem resumidamente, são sua rede de contatos. Por que eu preciso cuidar do meu network, da minha rede de contatos? Eu não sei se você sabe, mas 85% dos seus resultados nas suas coisas são baseados nas 5 pessoas mais próximas de você. 85% dos seus resultados são baseados nas 5 pessoas que você mais convive. E aí, quem são essas 5 pessoas que você mais convive? Faça o seguinte, você vai ter que deixar amizades para melhorar de vida? Com certeza, cara. Ninguém nasceu grudado em você. Um dos hábitos dos caras mais milionários que tem. Dissolva relacionamentos que te atrasam. Cara, a pessoa está aqui contigo. Você está prosperando. Tenta puxar ela. A pessoa não quis prosperar junto com você? Tchau. Não dá. Você precisa andar com pessoas acima de você. Ande com pessoas que você queira ser futuramente. Putz, Murilo, eu queria ser um mega empresário. Ande com empresários. Você acha mesmo que você andar com gente ralé, você vai virar empresário? Muito difícil. Se você anda com pessoas que estão acima de você, o que elas vão fazer? Vai puxar você. Se você anda com pessoas que estão abaixo de você, o que elas vão fazer? Vai puxar você. Não tem como a pessoa que está abaixo te dar o braço por cima e te puxar. Não tem como. Ande com pessoas que você queira ser futuramente. Cuide do seu network. 85% de você são baseados nas 5 pessoas que você mais convive. Cuide bem do seu network. Se você anda com 6 milionários, qual as chances de você se tornar o 7º milionário? Se você anda com 6 pessoas ralé, mentalidade baixa, que não quer nada com a vida, qual as chances de você se tornar milionário? Pensa nisso. Network funciona muito. É um dos 8 caminhos da riqueza. Cuide bem do seu network. Esse aqui é o vídeo, espero que você tenha gostado. Faça essas tarefas. Uma tarefa que eu vou te passar aqui agora. A aula passada eu te dei a tarefa de você anotar essas. Essa aula eu vou te passar a mesma tarefa de você também anotar essas. Em algo que você diretamente está olhando. Geralmente você está olhando essa coisa, anota lá. Anota no seu celular, anota em qualquer coisa. Num quadro, num papel, algo que você olha frequentemente. Ou grava na cabeça também, não sei. E pratique essas coisas. Como eu falei nas tarefas, você precisa praticar. Você só saber e não praticar é a mesma coisa que você não saber. Entendeu? Esse aqui é o vídeo, pessoal. É um agradecimento muito grande. Uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. E meu maior desejo é que vocês prosperem na vida. Entendeu? Futuramente quero gravar um vídeo sobre sorriso, dar risada. Eu já estou até feliz só de pensar nesse vídeo. Vai ser um dos melhores vídeos da vida de vocês. É isso. Vem aqui embaixo, comenta, fala, deixa uma pergunta pra mim. Deixa uma pergunta pra mim que o Murilinho responde. Deixa seu like também se você achou importante, cara. Transfere esse e o outro vídeo pra alguém que você ama, pra querer prosperar. É isso. Então tá, tchau.